Boa noite, Diva Pod no ar, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda. Chegamos mais uma terça-feira com Sim. um episódio inédito, novo para você, então a gente já pede para você deixar aqui o seu comentário, deixar aqui sua curtida, compartilhar, deixar o seu comentário, que eu tenho certeza que a história de hoje vai mexer com muitas coisas aí dentro de você. Traz um lencinho. Pega um lencinho, pode precisar. Esses últimos 4 episódios, eles ficaram bem marcados da seguinte maneira. A Silvia e a Clenice, que foram episódios aí para trás, 2 mulheres extremamente inspiradoras, com currículo acadêmico, fortes e tal. E o episódio do Rafael com a Amy vem falar do maior doutorado que a gente pode fazer nessa vida, que se chama fé. 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 Lindo, gente. Fé quando tudo parece que está perdido. Aquele trecho que Paulo falou aos Hebreus, né? Aquele trecho da fé, que é você se lançar sem ter certeza de que nada vai acontecer. De que existe e como chão, que eu conheci essa mulher? Amy Alita, olha que nome diferente. Amy Alita Marques. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, conhecida meninas. como Amy. Padeira de mão cheia, né? Uma confeiteira. E aí, gente, eu falo que assim, os nossos próximos convidados, se quiserem fazer um agrado assim, a gente não importa. A gente não acha ruim, não. Olha, olha trazendo o problema. Dá uma Olha olhada. o agrado. Sente só. Pena que a gente já sentiu em todos, né? Uma Vocês só broa tá de- usando só um sentido do ver. A gente sentiu o cheirinho, o paladar, Não, comemos. chegou aqui Usamos 5 sentidos aqui. Chegou no estúdio quente, né? Quentinha, delícia, Uma broa de fresquíssima. fubá, dava para sentir assim, Erva tava doce, quentinha, pensa. deliciosa. Muito obrigada, viu, querida, pelo pelo carinho. carinho. E ganhamos uma estatuazinha assim, linda, com objetos da metalurgia, ganhamos caneca, tá? Hoje o tá negócio chique. E a Amy, né? Tanto é que o negócio dela se chama Pães Caseiros da Amy. Da Mi. Não, da Mi. Da Mi, é só Mi. A A Mi, essa mulher linda que você está vendo, vocês estão vendo, tem esse sorriso aberto no rosto. Quem olha esse sorriso não imagina as cicatrizes que estão aí atrás. 47 anos, casada há 15 anos com o Davidson. Davidson Lima, amor da vida que Deus deu para ela. Não, aquele ali é mesmo. Não é? Foi Deus que mandou para minha vida. É uma benção. Mãe do Calel, de 13 anos, e da Lara, de 11. Temos 2 adolescentes em casa, né? Uma pré-adolescente. E aí eu achei tão forte isso também, de você dizer assim, dona de casa com amor e honrada com esse privilégio. Sim, muito. Né? Porque hoje em dia a gente é uma honra, um privilégio a gente estar em casa e poder criar os filhos, né? Então eu amo ser dona de casa. Quando eu escolhi sair da minha profissão, né, que eu trabalhava na área de concessionária automotiva, e me dedicar aos meus filhos, muita gente me condenou, me julgou, amigas minhas, como pode? Mas é o alicerce que eu tenho dentro da minha casa, é a criação dos meus filhos. E também pensar também na possibilidade, quando você fala assim, é um privilégio, muitas mulheres talvez desejariam fazer isso e não podem fazer, né? Então, assim, agradecer a oportunidade, ao né? privilégio. Ao privilégio. É um privilégio, né? Sabe? Você poder ficar em casa, seu marido, só com a renda do seu marido, você, né, sustentar nós 4. Então, eu só agradeço. E tem uma história de doação, de entrega, de voluntariado, né? Ama loucamente cozinhar. É coordenadora de uma pastoral, que é uma das pastorais mais belas que tem na igreja, que é a Pastoral da Esperança, ministra das Ezequias, né? A gente falou aqui no episódio do Rafael tanto sobre essa questão do luto, né? Essa questão da morte. Nossa, né? você acredita que na minha paróquia eu já fiz parte dessa pastoral? Já visitei muitas vezes cemitérios para rezar por pessoas que eu nunca vi, né? Então é uma experiência interessante, né? Assim, eu fiz isso na minha juventude, durante muitos anos. A gente ia ali perto, né? No cemitério da Paz, e ia rezar, né? Com as pessoas, para as pessoas que tinham partido, de pessoas que a gente nunca tinha visto, assim. Interessante. É uma forma de servir, né? De mostrar um carinho. No momento de muita dor, né? No momento em que eu costumo dizer que o Espírito Santo, que é o Consolador, que é Consolador, tá ali, né? E as pessoas estão mais sedentas. E a Mi, ela... Como é que eu conheci a Mi? Ela
Também na paróquia de São Sebastião, temos um grande amigo em comum, que é o padre Luiz Carlos, né? Um beijo, padre. Ele vai vir aqui, viu, gente? Já tem até, pode preparar, ele vem. Também é alguém que sempre é citado aqui. Vê os cortes. Ele é um pouco padrinho do podcast também, porque foi por meio dele que eu conheci o Alto. Conseguiu ter esse nosso diretor. Ele, de alguma forma, ele direciona a vida da gente, né? Ele vai colocando pessoas certas no seu caminho, ele vai criando essas pontes, né, que as coisas desenrolam. Então é um dom extraordinário, a gente ama demais no coração, né? E um dia que eu fui ter a primeira reunião, assim, da gente organizando o Brechó São Sebastião, aqui do bairro Betânia, inclusive, gente, fica aí a dica, viu? Vocês não vão ter peças. Inclusive, eu estou com a blusa do Brechó. Ai, que lindeza. Sério? Essa é uma blusa do Brechó. Linda. Olha, a gente serve, mas a gente também compra. Lógico. Aproveita, né? Se eu falar pra você, quanto custou essa blusa? Essa aqui, R$8. R$8, gente. Olha que blusa linda. 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 Digna do nosso podcast. Novinha. Lindona. É um tema que, inclusive, eu tenho muito interesse da gente conversar aqui depois, mas não é o tema de hoje, que é sobre essa questão de moda circular e sustentabilidade. Mas o fato é que no dia que eu estava de frente com ela e o padre esperando as outras pessoas para chegar para a reunião, ele bateu na mão e falou assim, essa daqui você tem que levar no seu podcast. Foi, eu fiquei com uma vergonha dele. Aí eu falei, uau! E ela assiste todos também, quem, né? Dá retorno, comenta. Eu amo. Tem cada um impactante, né? Aquele do bebê reborn, então, Nossa Senhora, E aí eu falei assim, olha, eu queria ouvir a história dela. E, de fato, é uma história belíssima, que eu não vou contar naturalmente, se eu tenho a própria pessoa para contar. Mas me chama a atenção que ela perdeu sua mãe quando? Foi ano passado, né? Tem 6 meses. Ela esperou a mãe falecer para poder testemunhar toda a história dela, porque ela pensava, se a minha mãe ouvir e souber do que eu estou falando, ela talvez não vai dar conta de saber. Todas as experiências relacionadas a abuso... E hoje ela optou em compartilhar isso para que possa ajudar outras mulheres a saírem de relacionamentos tóxicos, relacionamentos que adoecem. Então, minha querida, a palavra é toda tua. Mi, quem é a Mi? Bem, a Mi é essa mulher que cada dia está sendo transformada, porque eu acredito que todos os dias a gente é transformada por Deus, né? No dia a dia, nas experiências. Vem de uma família de 8 irmãos, né? Meu pai, ele também já faleceu na pandemia. No auge da pandemia, ele voltou para casa. Que eu falo que as pessoas, elas não morrem, elas voltam para casa, né? Porque morte é vida. E a criação do meu pai era uma criação muito militar. A gente vivia na base do espancamento mesmo, porque era a forma que ele ensinava, né? Que ele acreditava em ensinar a gente. Tanto que teve uma vez que eu fui para a escola com as pernas sangrando, roxa, sabe? Já fui descalça para a escola, uma forma dele corrigir. Até a pessoal da São Sebastião, na época, achou que eu não tinha condição, abriu um sacão assim no chão, eu lembro disso até hoje, e me pediu para me escolher um sapato, na época. E essa foi a criação que ele me deu, nos deu. Né? Tanto são 8 filhos, né? São 8 filhos. E olha que eu creio que eu fui uma das que menos apanhei. Porque você é uma das caçulas? Tem 2 abaixo de mim ainda, né? Então, isso, ele agredia minha mãe, né? E era situações lá em casa que ele brigava com a minha mãe, por exemplo, fazer muita comida, que às vezes poderia sobrar. Meu pai era muito materialista, né? Infelizmente. E eu venho dessa criação. E eu quero até abrir um parêntese que eu falo, eu agradeço muito a Deus, desde o primeiro momento que eu entendi o que eu vivi até hoje, porque é isso que solidifica a minha fé. E eu falo que minha fé hoje em dia ela é indestrutível, sabe? A minha fé ela veio para que eu possa fazer com que a mudança, né, que a gente tem na vida da gente possa servir de inspiração para o outro. Então, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, eu agradeço e eu não sinto culpa, eu não sinto raiva, eu não sinto mágoa, eu não sinto revolta. E essa que é uma diferença, né? A cada dia a gente vai se libertando disso. E eu conversava com ela, que eu falei, mas quando seu pai faleceu na pandemia, você estava como com ele? Não, a gente já tinha perdoado, já estávamos em paz. Tínhamos. Né? Eu e meu pai, 2 anos antes até, a gente tinha sentado e a gente colocou tudo para fora. Sabe, eu coloquei as minhas mágoas, as minhas feridas, ele também, ele pediu perdão.
E meu pai era muito carismático, era brincalhão. Se você olhasse assim, você fala assim, não, seu pai não era aquela pessoa tão agressiva de anos atrás. Meu pai gostava de viver. Então, quando ele voltou para casa, eu fiquei em paz com o coração, porque eu já tinha acertado minhas contas com ele. Né? Que e isso bom, faz né? uma Porque diferença. faz uma diferença. Eu fico imaginando em qualquer situação, né? Quando, por exemplo, eu já perdi a minha mãe, mas quando mamãe faleceu, é também isso, essa transição. Assim, ela já foi para junto de Deus, mas a gente com muita tranquilidade, porque a gente fez tudo que podia, a gente estava bem, assim. Agora deve ser muito difícil para a pessoa que tem, sabe, assim, não deu tempo de dizer que amava, não deu tempo de pedir perdão, não deu tempo, assim, essa condição de não ter dado tempo de falar, não, desse ajuste, de assim, reconciliar. Né? Aí eu acho que a pessoa é o famoso remorso, né? Vai ficar mastigando aquilo o tempo inteiro, né? Então é muito bom quando, obviamente, todos nós vamos um dia para junto de Deus. É a única certeza que a gente tem. Né? Eu espero que Deus demore um pouquinho, um bocadinho, né? Quero ver minha filha não crescer. Temos pressa. Não temos pressa, viu, Senhor? Estamos com o Senhor, está aqui também, está tudo junto, está tudo certo. Mas é isso, assim, eu acho que quando a gente tem essa vida pensada, né, que o céu começa na terra, né, que assim, é aqui que a gente constrói, né, eu acho que a gente não perde tempo de fazer. Você dizia da pastoral das Ezequias, né? E uma das coisas que, em um dos momentos de condução, lá, naqueles momentos de oração, porque às vezes não tem ninguém para rezar pelaquela família, né? E a gente vai visitar a gente que a gente nunca viu na vida. Eu lembro que Deus me inspirou uma coisa que eu tenho até hoje. Me inspirou mesmo, foi assim, soprado. Que é assim, quando o coração bate, é como se ele estivesse fazendo assim, ó, tô aqui. Exatamente. Tô aqui. E aí, quando você está com pressa, com raiva, angustiado, ele te avisa mais rápido. Tô aqui. E aí, quando o seu coração não bate mais, é porque ele não precisa avisar mais. Você já está face a face com ele. Forte, né? Isso, Deus me revelou num dia, assim, ó, numa condução, assim, de uma oração naquele momento. Talvez era porque aquela família, mais do que a família, eu precisava escutar naquele momento. Então, isso aí ficou sempre para mim. Toda vez que eu falo sempre para Leila, ó, Leila é minha filha. Olha Jesus falando, Deus falando, tô aqui, que é o batido do coração. É exatamente isso. A gente tem que fazer em vida. Sim. Né? Igual a questão da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, eu vivia conversando com ela, sabe? Eu procurava ter o melhor carinho, aconchego com ela. A gente era muito amiga. Eu vinha na casa dela toda sexta-feira e ficava com ela aqui, sabe? Ela até morava aqui perto. Então, ela também é a outra que quando foi embora, eu fiquei com o coração em paz. Tanto que meus sobrinhos, minha família, falaram assim, mas você não está triste? Você não está sofrendo? Eu falei, porque eu sou humana, eu sangro, né? Mas o meu coração está tranquilo porque a certeza que eu tenho que eu vou encontrar com eles e lá, na casa do Pai, eu vou ser irmãos da mesma igualdade, para interceder pelos que estão aqui. E é isso que conforta a gente. Né? Mas para mim chegar nessa serenidade, nessa tranquilidade, não foi fácil, não. Não, né? Eu era uma pessoa muito ignorante. Eu era, sabe, uma pessoa muito agressiva. E com o tempo as situações foram me transformando e eu fui enxergando isso, né? Tanto que a minha história começa quando eu tinha no período de 7 a 12 anos, que eu vivi um abuso sexual, né? E não foi por uma pessoa, foram por 5 pessoas. Ao mesmo tempo? No mesmo, não no mesmo, como dizer, no mesmo momento, mas em situações diferentes. Aonde que eu ia era na casa de outra. E eram pessoas próximas, como os estudos falam? Tinha, sempre. São gente da família. Acima de qualquer suspeita. Gente da família, amigos, vizinhos. A gente está dentro de casa. Né? E eu falo que eu fui abusada por 2 e assediada por 3. Eu já tive problema de assédio dentro de empresa, quando eu trabalhava. Tinha hora que eu falava assim... Era uma coisa que eu questionava muito a Deus. Falei, mas por que as coisas aconteciam comigo? Depois que eu fui entendendo o que estava realmente acontecendo. E até para me entender aquilo, para me sair daquilo, quando meu corpo estava transformando, estava virando uma menina moça. Né? Então, assim, não, peraí, está acontecendo alguma coisa. Aí que eu comecei a afastar. E isso eu não podia contar para ninguém. Né? Eu não podia me abrir com ninguém mesmo, porque minha mãe, ela era silenciada dentro de casa, ela não tinha voz. Né? A criação que meu pai dava para a gente era a gente ir no Aldo Afonso Pena, e ele mostrar para a gente e falou, tá vendo aquelas mulheres ali? Se você deixar algum homem passar a mão no seu corpo, você vai virar aquilo ali, que eram as prostitutas. Né? A minha criação era essa.
Então, eu não podia. Então, eu passei por esse processo do abuso, do assédio, calada, por muito tempo. Quando chegou nos 14 anos que eu vi que meu corpo estava transformando, eu me afastei. Só que nisso começou a gerar aquela questão do emocional, né? E eu comecei minha pele começou a transformar toda. Eu tô assim, mãe, está acontecendo alguma coisa comigo. E começou a me dar vitiligo. E eu comecei a ter vitiligo no rosto aqui, assim, todo. Meu rosto estava quase todo coberto, braço, perna, sabe? E com 15 anos, que minha mãe está assim, não, vamos procurar um tratamento para ver o que é. E quando chegou na médica, a médica olhou, porque eu tenho 2 tipos de vitiligos. Um que é da pele mesmo, outro que é emocional. O meu foi emocional, porque ele começou a dar em volta das pintas. Em volta das pintas a pele começou a abrir. É reversível, né? É reversível. O outro não é. É. Aí, eu sabia o porquê do emocional, porque eu guardava aquilo tudo que eu passei, não podia falar, né? E vamos fazer tratamento e tal, vamos fazer tratamento. Eu tinha que tomar 3 meses de medicação e ficar 40 minutos no sol. E nesses 40 minutos, a minha mãe ficava comigo os 3 meses, e ali, que eu até falei para ele, né, ali eu vi o grão de mostarda sendo plantado dentro de mim, porque eu vi a fé da minha mãe. Né? E ela fazendo a oração da Nossa Senhora e pedindo, tanto que, graças a Deus, hoje eu não tenho nenhum sinal de vitiligo. Ninguém fala, né, que eu tive vitiligo. Só que isso gera também aquela questão do bullying, que hoje é bullying, né? Antigamente a gente falava que era outro zoeira, nome. Né? Os comentários na sala, na escola. 15 anos, começando a mudar, virar menina. Aí, nossa, a lá manchada, a lá... tá marcada. Eu tinha gozação dentro de casa com meus irmãos, porque eles não entendiam, né? Então ficava aquela coisa chata de, e aí? O que eu vou fazer, né? Graças a Deus, essa parte ela conseguiu estabilizar e não avançar, né? Graças a Deus. E aí, quando vira moça, o que acontece? O que então, foi? Quando dá lá meus 18, 19, o pessoal começa. Você vai namorar, não? Você não vai namorar? Que você já está ficando velha. Até comecei um ou outro namoro, mas não deu certo. Sabe que é a coisa assim de paquerinha? E deu com 21 para 22 anos, ficou mais pesada ainda a cobrança, principalmente na família. Você vai namorar? Gente, eu já até ouvi, você é sapatão. Olha, umas coisas bobas, né? Só porque eu não estou com alguém... Isso não quer dizer que sim. Né? E é aquela coisa de você pensar e sempre questionar, falar, Senhor, o que está acontecendo? Eu falo que eu tenho 3 etapas na minha vida. Eu nasci 3 vezes. Quando a minha mãe deu à luz, quando eu batizei e quando eu entreguei minha vida de novo a Deus. Né? Depois de tudo que eu passei. E eu ficava assim, Senhor, por que está acontecendo? Por que eu não vou namorar? Será que eu sou feia? Sabe? Eu começava a me questionar. E tudo. Aí, aquela questão da gente sempre olhar e fazer as coisas por nossa vontade, eu comecei a ter um relacionamento. Foi até na festa de final de ano lá do Mestre Ataíde, que eu estudava lá, né? E apareceu uma pessoa, um rapaz nessa festa. E aí a gente começou a conversar e aquela coisa vai, coisa vem. Eu comecei a me aprofundar com ele. Falar, vou namorar e tal. Começamos a namorar. O primeiro ano e meio foi maravilhoso. Só que a primeira vez que eu conheci os meus antigos sogros, o pai dele falou assim, você sabe quantos anos que ele tem? Eu falei, não. Eu falei, pois é. Então deixa quieto. E foi passando. Aí acho que ele viu que não conseguia muito fugir disso, ele sentou comigo e conversou. Falou, eu tenho 16 anos. Eu estava com 22. Novinho. Muito novo. Só que assim, a fisionomia, você fala assim, não tem 16. Né? Mas aquela coisa, não, eu quero namorar, eu preciso namorar. Entrei nesse relacionamento. Aí ele falou assim, se você quiser terminar, eu falei, eu já estou gostando de você, então não tem como eu terminar. Então vamos ver onde que dá. E fui. E nisso começou, ele com 18 anos e eu com 24, ele começou a ter um relacionamento muito agressivo psicologicamente comigo, sabe? Ele conseguiu me dominar psicologicamente. Eu comecei a afastar da minha família, sabe? Eu passei a não ver minha mãe, porque no final de semana eu ficava
só por conta dele, sabe? Ele começou a tomar conta da minha vida financeira, porque eu trabalhava numa concessionária, então, assim, a gente não ganhava mal na época, sabe? E nisso só foi aprofundando e me puxando mais ainda para o buraco. E nisso foi começando um monte de problemas psicológicos, que eu comecei a ter muita infecção de urina, mas muita infecção de urina. Eu ia no hospital, acho que toda semana, por causa disso. E cada vez mais ele ficava agressivo comigo psicologicamente. Eu tentava sair desse relacionamento e eu não conseguia. Eu fiquei nesse relacionamento por 8 anos. Então, foi um relacionamento que, a cada passo que eu dava, eu falava assim, não, eu quero sair, eu não conseguia. Por causa que ele não deixava. Ele, sabe, fazia uma lavagem cerebral na minha cabeça louca. E eu queria muito casar. Quem não quer? Qual mulher que não quer casar? Não, ainda bem que conseguiu sair antes de casar, né? Sim, aí, nessa questão de casar, ele arrumou uma casa para a gente morar. Tanto porque eu estava pressionando, sabe? Essa primeira casa que a gente foi, e eu toda feliz, arrumando as coisas, passei a noite sozinha. Deu meia-noite nada, deu 3 horas da manhã nada, 4 horas da manhã nada, eu consegui dormir achando que tinha acontecido alguma coisa. Quando eu consegui falar com ele, 7 horas da manhã, ele falou para mim assim, eu não queria morar aí com você. Não. Então, a escolha é sua. Só que nisso ele viu que eu fiquei chateado, comecei a chorar, aquela coisa toda, né, desregular. Aí a gente ficou um tempo nessa casa. Só que ele não tinha estrutura financeira nenhuma e começou o aluguel a atrasar, a água a atrasar. E tivemos que sair de lá. E a gente brigava muito e eu fui para a casa da minha mãe, nesse intervalo de 8 anos, 3 vezes. Sabe? Até que na segunda vez que ele me chamou para poder morar com ele de novo, deu uma bagunça financeira que a gente foi morar dentro do bar do pai dele. Eu me sujeitei a ficar 6 meses dormindo no chão do bar, achando que aquele era amor. Sabe? Que eu estava me entregando, falando, não, eu estou fazendo o que eu posso, eu sou maravilhosa pelo meu companheiro, livre, né? sou para livre. viver um grande amor. Nossa, nesse porque, na sentido. verdade, é muito complexo, né? Você Muito. fica completamente... Fica presa. Presa, não. Você fica... É uma corrente, né, gente? Você quer sair, tá Você fica presa. presa. Tem um casal, amigos meus, que é o Fernando e a Ju, eles são até meu padrinho de casamento agora. Uma vez eles falaram comigo assim, mora aqui comigo, mora na nossa casa, já que você não quer voltar para sua mãe, fica com a gente, mas sai desse relacionamento. As pessoas ao redor... Todo mundo via, né? Todo mundo via, só eu que não. Não, gente, gente, não tem nada a ver. E nisso ele começou com mulherada, começou a envolver com coisas erradas, e veio droga, sabe? E nisso eu ali, não, gente, tá tudo bem. Porque às vezes ele ficava à noitada na gandaia, e no outro dia ele chegava e me dava um carinho e falava que estava resolvendo problemas, sabe? E aquilo ali eu fui ficando. Até que depois ele conseguiu arrumar uma outra casa pra gente, lá perto de onde que o pai dele tinha um bar. O pai dele até faleceu já. E a gente foi morando ali um tempo e brigamos de novo e eu peguei minhas coisas e fui para casa da minha mãe. Eu falei, não chega, que eu não posso viver nisso. E, sabe, eu ligava para as minhas amigas de madrugada, sai daí, não fica. Sabe, gente, eu não posso. Na minha cabeça, se eu chegar aqui e ele não estiver aqui, ele vai terminar comigo. Sabe? Aquela coisa de querer ficar presa no relacionamento. E depois de muito lutar, eu falei com ele assim, ó, eu não consigo. Tanto que teve, além dessa questão dele, a família dele era uma família muito alcoólatra. Todos bebiam, sabe? Todos bebiam. Tanto que teve uma vez que a briga deles foi tão forte com ele, o irmão e a mãe, dentro de casa, que eles brigaram tanto, que eles começaram a se debater nas portas de vidro e começaram a se sangrar todo. Tiveram que chamar a polícia para levar os 3 para a delegacia. Eu fiquei em casa, eu tive que pegar a mangueira, literalmente a mangueira para lavar a casa de tanto sangue. E eu falava assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas aí eu sempre procurava ficar tranquila para ver aonde que ia. E eu nunca deixei de ir na igreja, nunca deixei de ir à missa, mesmo meu pai não deixando a gente ir à missa, que meu pai não deixava. Meu pai era budista.
sabe? Ele não acreditava em Deus. Ele já rasgou Bíblia dentro de casa, pra você ter ideia. E ele era muito entendedor. Se ele chegasse aqui, ele te falava de Jesus, a vida de Jesus todinha, mas ele não deixava a gente ir. Mas eu sempre procurava ir na igreja. A missa de 5h30 aqui lá na São Sebastião, eu ia direto. Mas tinha vezes que eu sentava assim, eu falava, vamos embora. Eu sentava, não, eu vou embora. Sabe alguma coisa? E eu via que aquilo ali estava chegando a um ponto que era muito espiritual. Porque como é que uma pessoa que deixa, sabe, ser dominada a ponto de perder seu amor próprio? Sabe, eu perdi meu amor próprio, eu perdi minha direção, eu perdi minha identidade, sabe? E quantas mulheres não vivem isso, né? Sim, achando que ele pensava assim, não, se eu terminar com ele, eu não vou ter ninguém na vida. Sabe, vou ficar sozinha. Antes não tem ninguém na vida. Exato, antes não tem ninguém na vida. E quando eu consegui me libertar dele, eu peguei minhas coisas e cheguei, mãe, estou aqui de novo. Minha mãe nunca, gente, nunca intrometeu no meu relacionamento. Por mais que ela via que eu estava sofrendo. Ela só falava, filha, você tem que cuidar de você, sabe? Mas ela nunca questionava, ela nunca entrou na vida de nenhum dos meus irmãos. E quando eu vi que eu estava saindo, eu estou assim, Senhor, agora acho que vai, né? Mas, e mesmo assim, às vezes ele ligava, a gente encontrava, sabe? Aquelas que eles falam que é perdido, né? E teve um dia que eu estava deitada assim do lado da cama da minha mãe, porque meu irmão morava com a minha mãe, então eu dormia do lado da minha mãe. Eu acordei de madrugada assim, meninas, e falei assim, tô grávida. Do nada me deu esse start, tô grávida. E nisso eu falei, vou fazer o exame, né? Fui fazer o exame, estava grávida. Estava grávida dele. Eu estou assim, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu estou querendo me livrar disso, por quê? E nisso, eu chamei uma amiga minha, eu falei, Maria, me ajuda, engravidei. Eu falei, não pode. Eu falei, pois é. E, para me contar para minha mãe, eu estava com 30 anos e eu saí do banheiro que nem uma adolescente. Mãe, ai, mãe, o que foi? E, mãe, tô grávida. E chorando, tô grávida. Ela só virou para mim e falou assim, agora é cuidar, filha. E eu estava fazendo faculdade na época, na UNA. E eu ia para a faculdade e contei para todo mundo. E aquilo ali, eu tô assim, gente, eu não posso estar grávida. Eu contei para meus irmãos, eu não posso estar grávida. Quando eu me acalmei e contei para ele, falou, tô grávida. Não pode. Os amigos dele falaram que eu arrumei a gravidez para segurá-lo. O golpe da barriga, né? Exato, eu vi isso ainda. E quando eu aceitei a gravidez, falei, agora eu vou ficar tranquila, vou arrumar um enxoval, vou curtir a gravidez. Eu sei que eu ia ter uma pessoa do meu lado, só que ele ia dominar esse filho, né? Porque ia ser tudo do jeito dele. Essa consciência naquela época eu tinha, porque eu estava tentando sair desse relacionamento. E quando eu vou de 4 a 5 meses, eu vou para poder fazer ultrassom. Né? Tava todo mundo esperando para saber o que era, para dar presente, aquela coisa. Eu chego no consultório, aí a moça está fazendo meu exame. Você tem o telefone da sua ginecologista? Eu falei, tem. Deixa eu ligar para ela. Eu falei, está acontecendo alguma coisa. E quando essa moça, sua médica quer falar com você. Aí me explicou o que estava acontecendo. Falou, a médica aí está fazendo o exame, ela não achou o batimento cardíaco do seu bebê. Pelo que ela está me entendendo, deu uma má formação, então você perdeu o seu bebê. Tá. Gelei na hora, né? Falei, não, peraí. Mais uma vez, questionando a Deus. Pô, Senhor. E ainda voltei para o meu serviço. Voltando aquilo, eu falei, gente, não é possível que eu tô com um serzinho morto dentro de mim, não é possível, depois de eu ter aceitado essa gravidez. Chegou no serviço, comecei a chorar com as meninas, aí chamaram, né, o gerente, fui embora para casa. Só que, em vez de eu ir embora para casa, contar para minha mãe, eu liguei para ele e fui encontrar com ele, para pegar um suporte, porque nessa hora a gente quer o suporte de quem? Do pai do bebê, né? O maior arrependimento da minha história inteira
foi essa. Em vez de eu ter ido para casa falar com a minha mãe, pegar o colo da minha mãe, eu fui para quem estava me distratando, quem não me queria perto. E nisso passou um dia, minha médica me ligou e falou, ó, vem aqui no consultório. Ela me explicou a situação, falou, ou você espera dar o aborto natural, né? Aborto natural, que vai ter o processo, ou a gente vai fazer uma curetagem. Eu falei com ela, eu não tenho psicológico para saber que tem um ser dentro de mim. Então, vamos fazer a curetagem. Fui para o hospital, fiz a curetagem. Meus irmãos ficaram tadinhos, porque era o primeiro caso de perda de bebê na família, a família é grande. Minha mãe também ficou arrasada. E eu fiquei sozinha no hospital. Ele me deixou lá e foi embora. Não ficou, não acompanhou nem nada. Aí eu falei, eu vou sair no outro dia, 6 horas da manhã. Se você pelo menos puder estar aqui e me buscar. Fiz a curetagem, a médica ainda falou assim, você quer saber o sexo do bebê? Eu falei, não quero. Mas no fundo eu sabia que era uma menina, sabe? Mas eu falei, não quero. A hora que a médica dá alta, eu ligo para ele, nada atende. Pego o táxi, para onde que eu vou? Em vez de eu ir para minha casa? Foi para sua casa, não? Não, fui para casa dele. Ah, meu Deus. Fui para casa dele. Era realmente uma dependência emocional. Muito forte. Doentia, né? Muito forte. Doentia. Naquilo ali, ele abriu o portão. O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim cá porque eu acabei de sair do hospital, você ficou de me buscar. Pegou o dinheiro, pegou o táxi, fui para casa da minha mãe. Aí na casa da minha mãe, fiquei lá uma semana depois. Gente, quando o negócio cutuca, uma semana e meia, que a gente faz o resguardo normal, né? Com uma semana e meia eu fui atrás dele. Não. Fui lá, bati no portão dele e na minha cabeça eu queria um colo. Eu queria o colo dele. Não queria o colo da minha mãe, não queria, sabe? Eu queria do colo da pessoa que eu achava que eu amava. Nisso, ele conversando comigo e ele começou a fazer carinhos, querendo ter relação comigo. Eu falei, aqui, mas eu não posso ter relação. Eu acabei de perder um bebê, eu estou com um ponto. Ele forçou a relação comigo. Não. E nisso, a hora que eu tô assim, não pode. Eu saí de Casa Branca, quase passando mal, cheguei em casa, minha mãe falou assim, o que foi que você tá branca? Onde você estava? Eu não podia contar para minha mãe o que tinha acontecido, nem para minhas irmãs. Minhas irmãs a gente é muito parceira, sabe? Aí era perigoso minha irmã sair do apartamento e ir atrás nele. Tem uma irmã minha, que é a caçula, ela é muito brava, então ela me defendia muito por causa dele. E nisso, eu falei assim, Senhor, não tem como, né? E passou. E nisso, acho que o remorso tomou conta dele, ele foi lá e me chamou de volta para morar com ele. A pessoa aqui, o que fez? Juntou as coisinhas e foi. Saindo de casa, e olha que foi um amigo dele que me buscou, não foi nem ele. Saindo de casa, a minha mãe parou o carro e falou assim, essa é a última vez, com o dedinho dela assim, gente, ela tinha mania de pôr o dedinho. Essa é a última vez que você sai da minha casa. Da próxima vez, você não sai. Deu um mês certinho que eu estava lá. As 2 primeiras semanas foi maravilhoso. Da próxima vez você não volta, né? Você não ela sai assim, de... Se eu voltasse, eu não sair de novo. Eu entendi isso. Sim. Né? E como eu já saí da casa da minha mãe 3 vezes, na quarta ela não ia deixar eu sair, não ia deixar eu voltar. As 2 primeiras semanas foi uma maravilha. Depois começou tudo de novo. A traição, as noites sozinhas. Deu um mês certinho, eu falei com ele assim que eu tô indo embora. Chega, eu tô indo embora. E ele estava na gandaia com um monte de gente, com um monte de pessoas. Eu falei, você não vai embora não, você vai esperar eu chegar. A pessoa ficou quietinha no outro dia para ele terminar comigo, sabe? Voltei para casa. Aí eu falei, mãe, Aí ela falou comigo, dessa vez você não volta. Se você falar que você quer voltar para ele, aí eu vou intrometer. Eu falei com ela, mãe, eu tenho toda a certeza do mundo que dessa vez agora eu não quero. Que eu acho que esse mês que eu passei lá foi o último restinho, d'água, né? A gotinha d'água, isso, para me libertar. E nisso, eu desesperada, eu prostrei, gente, meu joelho no chão. Isso tem 17 anos e meio atrás. Eu prostrei meu joelho no chão e falei assim, Senhor, chega. Eu não vou mais comandar minha vida porque minha vida agora é tua. Eu estava indo achando que eu estava fazendo certo. Daqui para frente é você. É ele que toma conta. E até hoje é ele que toma conta.
E numa dessas noites que a gente ainda está, né, sangrando, eu cheguei em casa do serviço, o apartamento não tinha ninguém. Minha mãe tinha saído, meu irmão não estava lá, estava namorando. E eu cheguei tão deprimida, tão triste, tão para baixo, que foi a primeira vez que eu pensei em tirar minha vida. Que eu tô assim, eu não estou aguentando mais. É muita coisa, sabe? É muita pressão, eu não quero. E nisso, chorando, fui para debaixo do chuveiro. E eu falei, ô Senhor, me ajuda. Nesse não é o pensamento que o Senhor não quer para mim, e me ajuda. Eu não quero tirar minha vida, porque o peso está grande demais. Eu deitei. No que eu deitei, eu clamei a Nossa Senhora. E a hora que a Nossa Senhora... Eu fechei meus olhos e falei, Nossa Senhora, me ajuda. Me ajuda, porque aonde que eu estou indo, o que eu estou fazendo? Eu vi Nossa Senhora em cima de mim, assim, certinha. Sabe? Filha, você não está sozinha. Passou 2 minutos, meu sobrinho me ligou o telefone. Troca de roupa que você vai sair. Ali eu entendi que Nossa Senhora usou meu sobrinho para me tirar de casa, porque eu acho que eu teria feito uma besteira. Ela guarda, né? Nossa Senhora sempre guarda. Muito. É. E eu já contei minha história, eu nunca emocionei desse jeito. Aí nisso, essa minha amiga Maria, ela me ensinou a fazer o texto da libertação. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. E nisso, eu fui fazendo esse texto com ela. Na primeira semana eu não consegui fazer, porque o meu estado espiritual estava tão pesado que eu não conseguia sair do credo. Eu não conseguia sair do credo. E fui fazendo. Aí, nisso, comecei a seguir a vida, sabe? Comecei a gandaia, sair com os meus sobrinhos. Lembra que eu falei que eu tinha colocado a minha vida nas mãos do Senhor? Uhum. Numa dessas noitadas, no outro dia, ele falou assim, minha filha, você não me pediu para me cuidar da sua vida? Não vou deixar você ir para o mundo, não. Vem cá que você é minha. E nisso, meu cunhado e essa minha amiga Maria falaram, vamos jogar uma peteca para a gente fazer alguma coisa, para distrair minha cabeça. Todo mundo, sabe, voltado a querer me ajudar mesmo. Falei, vão, estou precisando. Nisso, o outro ainda tentava, sabe? Querer encontros, querer me ver. Nesse período eu tive 1 ou 2 recaídas porque eu ainda não estava totalmente liberta dele. E quando a Maria e o Luciano me pediram para jogar peteca, a Maria falou assim, tem um amigo meu que gosta muito de peteca, eu vou chamá-lo. Eu falei, beleza, então chama que a gente vai precisar de gente. E, gente, o Davidson, ele entrou na minha vida, foi... o marido. O maridão. E foi providência, porque nós dois estávamos há 3 anos antes na mesma festa dessa nossa amiga Maria e a gente não se viu em momento nenhum. No mesmo local, até na mesma mesa, a gente não se viu. Que interessante. Não, em momento nenhum. Tanto que eu tenho foto do lado da ex-namorada dele, e ele tem foto do lado do meu cunhado. E a Maria está assim, não, vou chamar esse amigo para jogar peteca. Aí, beleza. Aí, quando a gente está jogando a peteca, ele chega assim, ô Maria, e aí, cadê sua amiga? Você falou que ela ia vir para jogar peteca? Ô, Davidson, você jogou com ela. Não, Maria, não é aquela ali, não. Eu falei, Davidson, é ela. Não, Maria. Eu estava imaginando aquela sua amiga, ele já estava, uma amiga dele de 2 metros de altura, porque minha amiga Maria é muito alta, as amigas dela também, jogador de vôlei. Aí ele imaginava aquele mulherão, viu essa pituquinha, né? E nisso, a gente começou a entrosar. E o Davidson também, ele tem uma história de vida muito forte, porque quando ele estava indo para fazer a assinatura do contrato do apartamento dele, a noiva dele dá um mal-estar súbito na rua e faleceu. Gente, que loucura. E faleceu. Então, ele também vem de uma bagagem também, sabe? Pesada. E nisso, a gente foi jogando peteca, ele foi, né, começando a ter interesse. Sabe ali no Banco do Brasil? Tem uma quadra ali atrás. Aqui no bairro, né? No bairro. Tem um Sula Paulino. Isso, tem uma quadra ali. Minha mãe morava ali na Canoas. Eu morava na Canoas. Ele gastou... Canoas é da igreja, né? Isso. Dali, de carro, não dá nem 5 minutos. Ele gastou quase 15 minutos subindo, me puxando conversa.
vamos fazer alguma coisa? Gente, eu não queria nada com nada. Eu falei, ó, combina com a Maria. Se ela quiser alguma coisa, você fala, pá, fechei a porta e entrei. E aí, nisso, Deus direciona as coisas tão certinho que teve uma festa da empresa que eu falei, Maria, chama esse amigo seu. Na época, eu ainda nem tinha memorizado o nome dele. Porque era assim, era R$120 o casal e R$100 a pessoa sozinha. Eu falei, chama ele para poder dividir comigo, que naquela época a gente não tinha. Essa pessoa financeiramente era interessante. E foi. Aí ele falou, não, Maria, eu vou e tal. E nisso, a gente indo para o churrasco, ele ainda entrei dentro do carro, eu usava muita roupinha curtinha ainda, porque eu não tinha esse senso de vestimenta por causa da igreja, caminhada, né? Aí, não, que unha bonita. Eu falei, obrigada. Eu olhei assim, foi a unha, né? Deve estar olhando minhas pernas, pensei eu, né? A gente conversando, e lá nessa festa tinha um cara que estava me paquerando de um jeito que eu não queria. E numa hora de uma festa lá, de uma música, gente, na hora, era pagode. Na hora que a gente estava perto da pista, tocou uma música lenta. E esse cara me chamou, eu virei as costas, não, vou dançar com ele, que era o Davidson. A hora que a gente dançou, a gente foi teletransportado, parecia que não tinha ninguém ali, sabe? Tanto a hora que a gente acabou a música, eu olhei para ele assim, ele olhou para mim, oi, que esquisito, né? E deixamos. Nisso a gente começou a conversar, de 2h da tarde até 4h da manhã, a gente conversando, a gente esqueceu do povo da festa. E deu 4h da manhã, o pessoal, gente, vamos embora e tal, falou, nossa, eu não queria ir embora, né? E o Deus falando, né? Falou, nessas conversas dele, ele canta na São Sebastião, já tem 30 anos. Que legal. No Mistério de Música, sabe? Falou, de caminhada, né? Aí é bom. Aí a gente foi para o antigo bolão, que tinha mexido. Isso. Mexidão, macarrão maravilhoso. Aí deu 4h30 da manhã, nós fomos para lá. E nisso ele segurou minha mão, a gente subiu a rua, a fila estava enorme, e ele falou comigo assim, eu tô a fim de te beijar. Eu tô assim, gente, eu não tô querendo ninguém. Falar assim, bora. Vai, bora. E na cabeça dele, ele com ele mesmo está assim, o beijo tem que casar, o beijo tem que casar. Né? Porque o beijo para ele era importante. Aí nisso a gente se beijou, nós dois sentimos o manto de Nossa Senhora em cima de nós dois. Foi muito forte. Sabe? Eu falei assim, você sentiu isso? Eu falei, senti, Nossa Senhora. Eu falei, não. Aí tá. Fomos embora para casa, não tinha WhatsApp na época. Né? Ele mandou mensagem, eu estou sentindo muito feliz, eu estou com o coração em paz, você quer almoçar comigo? Eu estava tomando café, minha mãe estava na cozinha, eu estava na área de serviço dela, tomando café, mãe, ele está me chamando para sair. Ai, filho, você que sabe. Prostei meu joelho no chão e falei, Senhor, a minha vida é sua. Se for para ser, então o Senhor me conduz. Eu vou. Aí dei o sim para ele. Nisso a gente vindo, a hora que a gente entra no bairro que estava indo, e eu não me associei, que era a família dele que ele me chamou para almoçar. A família dele toda ia estar lá. Como é que você quer que eu te apresente? Eu falei, do jeito que você quiser. E tá, a hora que eu Sabe aquela música? Não tenho tempo a perder, só quero saber do que pode dar. Só que mais ou menos por aí. Só que na minha cabeça eu não sabia para onde que eu estava indo. Você pensou no almoço, né? Vou em algum lugar. Chegou lá e me apresentou para todo mundo. Gente, essa é minha namorada. Eu falei, tá. Tá bom, é bom que bom. Para a mãe dele, como é que ele me apresenta? Mãe, minha futura esposa. E nisso, a gente começou a namorar, a gente é muito aberto um com o outro. Então, assim, eu sei tudo da vida dele. Ele sabe tudo da minha vida. Eu entrei nesse relacionamento muito sangrenta, sabe? Com muitas dores, com muitas feridas. Tanto que, às vezes, ele fazia alguma coisa, eu achava que ia fazer igual o outro fazia comigo. Então, o Deus me ajudou muito nesse processo, sabe? E a gente tem 15 anos que a gente está junto. E, nesse tempo, eu fui vendo que Deus queria mais da minha vida. Tanto que eu falei com a Ivna, que a hora que eu acordo de manhã, eu falo assim, Senhor, eis-me aqui. Sabe? E aquele espiritual meu estava fortalecendo, sabe? Estava me fazendo ficar mais madura. Com o tempo eu fui passando, eu fui me interessando, eu procurei aprender mais sobre a Bíblia. Eu fiz um curso na São Paulo da Cruz, ano passado de teologia, foi 2 anos de teologia. Procuro fazer as coisas para poder ter entendimento desse mundo, né, de fé. Porque a fé, quando a gente sustenta ela fica inabalável e nada tira você do eixo. E hoje em dia, eu vejo que nada
me tira do eixo por causa das coisas que Deus foi fazendo na minha vida e me transformou. E foi conduzindo, né? Foi conduzindo. Né? Você foi criando muita casca no sentido, Sim. não ruim, né? A casca no sentido de proteção, né? De tudo que a vida foi você foi vivendo, você foi criando essa casca, que Sim. aí fora eles chamam de resiliência, né? Capacidade de suportar, né? Pressão, dificuldades e tal. E hoje, quando acontece alguma coisa, igual mesmo até a perda da minha mãe, quando a minha mãe faleceu, ela estava no hospital, ela não queria ser entubada, que o médico falou com ela, tudo que você fizer aqui, sua mãe não quer ser entubada, então não tem como mais. E a minha mãe, ela ainda estava lúcida, filhas, estava eu e minha irmã caçula, eu não quero ser entubada. Então, se eu morrer e for entubada, eu vou ficar chateada com vocês duas. Aí, quando o médico chamou a gente para poder, ele me ligou para a gente, falou, pode vir despedir de sua mãe. Eu ainda conversei com ela, falei, mãe, é isso mesmo que a senhora quer? Sabe, a senhora quer desse jeito, ela só fez assim com a cabecinha. E antes dela ficar no aparelho, eu ia lá, visitava, conversava com ela, fazia o texto da misericórdia com ela às 3 horas da tarde. Ela chegou para mim e falou assim, filha, continue intercedendo pelos seus irmãos. Esse foi o pedido que ela fez para mim. Um pedido de mãe mesmo, né? Então, assim, aí nisso eu vi que quando a minha mãe fez a passagem, eu falei... Aí que eu vi, por que acontece? 2 semanas antes, eu estava fazendo as minhas orações, o Senhor falou para o meu coração, vai vir uma tribulação muito forte para você. É aí que você vai ver que se sua fé vai estar testada ou não. Quando a minha mãe faleceu, eu entendi que ali a minha fé ela foi testada de uma certa forma e eu vi que minha fé é inabalável. Porque eu perdi minha direção, meu eixo. Hoje em dia a gente fala que a gente está órfão, né? Porque tudo que eu fazia eu contava para ela, tudo que, sabe, as coisas que aconteciam, eu contava para ela. Então eu acredito muito. E Deus conversa com a gente o tempo inteiro. Quem acha que não conversa, Deus conversa. Até mesmo essa questão do pão, que foi no auge da pandemia, meu marido é do turismo. Sabe? Então, o turismo foi um dos mais afetados. Ninguém podia sair, ué. A nossa renda de 100% foi para 20%. Isso com 2 crianças em casa. E eu queria ajudá-lo de alguma forma. Eu estou assim, Senhor, como é que eu faço? Gente, eu lembro direitinho a voz dele assim, você sabe cozinhar. Faz alguma coisa. Aí eu fui no pão. Eu estava sem dinheiro na época, eu liguei para o meu sogro, me empresta R$50, só para me comprar uns negocinhos, um pão, uma farinha, alguma coisa. E coloquei no status do WhatsApp. Gente, estou vendendo pão caseiro. Só ali naquela hora eu recebi 10 encomendas de pães. Naquela hora. Eu falei, isso é uma coisa que acho que vai dar para a gente ficar mantendo a pandemia. Aí nisso eu me aprofundei, fui fazer curso. E foi o pão que realmente que sustentou a nossa família na pandemia. E eu falei com o David assim, olha como é que Deus é maravilhoso. Ele pegou do pão, que é uma coisa que... Tão simbólica, tão forte, simbólica, né? Na Bíblia. Quantas passagens de multiplicação do pão, divisão do pão. Exato. O pão da vida, que é ele, o pão da vida, ele mesmo, que é o próprio alimento. Ele se dá no pão, né? Então, é muito bonito. O pão nosso de cada dia, que dá hoje. Então, foi isso que eu fico vendo, o cuidado dele todos os dias. Comigo, com meu marido, com minha família. E eu e o David é assim, desde o primeiro dia que a gente começou a namorar. A gente, em comum acordo, é Deus que comanda. E até hoje. E daqui para frente é Ele que vai comandar. As coisas que a gente passa pelo casamento, né? Faz parte. Faz normal, parte. Né? Mas é uma serenidade, né, Kenny? É uma paz para falar, uma alegria. O Aldo. Ele falou assim, você é sempre tranquila? Eu falei, não, eu nunca fui. Agora que eu estou sendo. Né? Hoje em dia, o que eu aprendi, até mesmo com pão. Você tem que ter paciência para as coisas. Porque para que você vai se desesperar? O pão tem o tempo da massa crescer, não adianta querer atropelar. Sabe, né? eu aprendi com o pão, eu gostei. E muita gente me pede oração. Muita gente fala assim, me reza por mim, intercede por mim. Eu queria ter essa fé que você tem, essa tranquilidade. Eu falei, gente, todo mundo tem. É só você saber alimentá-la, conduzi-la, que você vai conseguir ter uma serenidade. E saber, o mundo pode acabar aqui. Se o mundo acabar aqui agora, do mesmo jeito que eu estou aqui com vocês, eu vou ficar. Sabe, é esse amor que Deus deu para minha vida. E Ele dá. Essa confiança, né? Sabe, e eu não podia... E tanto conversando com o Padre Luiz, falei, Padre Luiz, eu quero... Essa transformação que Deus fez na minha vida, eu quero contar. Agora eu estou pronta para contar.
Porque Deus sustenta de uma forma... É porque ela começou a contar a história dela agora. Depois que a mãe faleceu, né? Porque ela falou que não queria que ela soubesse. Ano passado eu encontrei... minha mãe estava até viva quando eu comecei a conversar com o Padre Luiz. E aí ele falou assim, ó, para tudo tem um tempo. Né? Tanto que... agora não, que muitas pessoas vão saber. Mas teve um mês e meio atrás, eu chamei os meus sobrinhos. Que eu falei, são os primeiros que eu quero que saibam da minha vida. Eu fiz uma reunião lá em casa e falei com os meus sobrinhos. Falei, vou contar para vocês o porquê que eu tenho essa tranquilidade, essa confiança em Deus. Porque Ele me transformou. Ele fez a mulher que eu estou sendo hoje, para o meu marido e para os meus filhos, em primeiro lugar. Porque meu primeiro ministério é minha casa. Sabe? E contei para eles. Depois disso, acho que Deus vai conduzindo, que eu dei testemunho no grupo de oração, onde eu sou coordenadora do meu bairro. Sabe? E assim vai indo. Né, as pessoas que querem, que eu já fui até numa outra comunidade também contar um pouco da minha história. Então, assim, se a gente passa pela transformação e se a gente não põe esse amor de Deus, eu falo que o testemunho ele arrasta. Mulher, você é como Paulo, né? Caiu do cavalo, perdeu a visão, mas quando voltou sim, né, também, né? Eu agradeço demais por tudo que eu vivi. As pessoas falam assim, mas como assim? E isso me deu sequelas, né? Igual hoje em dia, eu parei de fazer o pão porque meu corpo não sustenta muito tempo em pé. Por causa das dores que eu tenho no corpo, a fibromialgia, eu tenho um problema sério crônico na pelvis, sabe? Perda auditiva. Eu estou até sem um aparelho aqui, que o meu aparelho ele dá interferência nos aparelhos. Tá. Então, eu estou tendo perda auditiva. E essa perda auditiva, eu até falo com meu marido, eu falei, Deus é tão bom comigo. Olha como é que é tão bom, que quando você está roncando... Você não escuta? Eu ponho do lado de cá bom e não escuto o seu ronco. Aí, quando as pessoas me veem fazendo brincadeira com essas coisas, eu falei, gente, mas se é isso que tem, vamos tirar o lado bom. Né? Porque se eu for ficar surda, igual a médica falou comigo, foi, doutor, e aí? Falou, você vai ficar surda. Eu ainda brinquei com meu marido. Os dois, é só um, né? Esse aqui tá começando. Eu falei com ele assim, falou, você pode aguentar aí, minha filha, porque eu vou ficar uma velha bem cheia de BO para você conduzir. Então, assim, eu não desespero com as coisas mais. Na hora eu tomei impacto, falei, nossa, eu vou ficar surda. O que a gente imagina? Os filhos. Será que eu vou deixar de ouvir a voz dos meus filhos? Sabe, é isso que a minha preocupação toda é eles. Mas eles são tão maravilhosos que quando eu estou em crise, quando eu estou no meu quarto, que eles sabem que eu estou passando mal com algum momento, eles ficam no cantinho deles e não me chamam para nada. Eles até me ajudam, tanto que esses dias que eu passei mal, a minha menina me ajudou tanto. Ela fazia comida, arrumava as coisas, levava, minha menina levava água com limão. Então, assim, olha que maravilha, a família que Deus me deu. Então, eu acho que Ele me deu até mais do que eu mereço. Ele me deu muito mais do que eu mereço. Meu marido me deu uma casa com conforto que a hora que eu falo com ele assim, não, eu estou precisando disso. Ele faz o possível e o impossível. E ele sabe que eu gosto de cozinha. Ele fala comigo assim, você podia gostar de bolsa, você podia gostar de sapato, mas você gosta de panela. Você gosta de fogão. Eu falei, mas é o que eu gosto. Sabe, é o que eu gosto. E eu gosto mesmo. As minhas amigas falam assim, nossa, mas você gosta de panela. Gente, cozinhar é um ato de amor tão grande. É verdade. Como ser dona de casa. Eu falo assim, quando meus filhos vão para a escola com a roupa que eu lavei, ali eles estão sentindo o meu abraço, sabe? Meus filhos, quando eles estão comendo a minha comida, ali eles estão sentindo o meu afago. Quando eles estão em casa, a casa está limpa, ali eles estão sentindo o meu cuidado. Ser dona de casa, para mim, é isso. Sabe? É um afago, é um cuidado. Ainda mais no mundo de hoje, que as pessoas não estão tendo cuidado com as crianças, né? E eu falo com Deus, o nosso papel a gente está fazendo da melhor forma possível. Mas para mim conduzir e ter essa tranquilidade com meus filhos, é aquilo que eu falei. Deus está me transformando, me fazendo um barro novo todo dia. Te moldando, né? Tanto grande oleiro, né? Sim, tanto que igual do Caléu, na gravidez do Caléu, a minha cesárea, que eu tive que fazer cesárea, porque eu não tive passagem. A minha cesárea começou a inflamar, saiu água, foi uma confusão, tive que drenar sem anestesia, o médico empurrando. Minha vida inteira foi em cima de muita dor, muita dor. Na da Lara, eu tive depressão pós-parto,
que eu queria jogar ela na parede. Nossa, meu Deus. Eu falava com o Deison assim, Deison, tira ela de cima de mim. Eu tremendo, tira ela de cima de mim que eu quero jogá-la na parede. Ele tirava, eu respirava, minha auréola começou a sangrar. Nossa, foi muito sofrimento. Só que hoje em dia eu falo, tudo que eu sofro é pouco do que Jesus sofreu. É lógico que ele não quer ver ninguém sofrer, mas se eu passo por essas dores, é porque alguma transformação dentro de mim ele está fazendo. E quanto mais eu passo por isso, mais eu quero estar na presença dele. Sabe? E Deus é isso, Deus transforma. Né? Já avisei, né, Kênia, que o negócio era barra pesada no bom sentido, que a história era poderosa. Ô, minha querida, que história linda, viu? Acho que vai gerar bastante comentário aí, a turma, né? A gente vai deixar também seu Instagram aqui no descritivo, se alguém... Ela tem um Instagram que é para esse fim de evangelização hoje. Então, eu transformei mulheres, né? Eu transformei ele para mulheres isso. também. Se alguém quiser visitar o seu grupo de oração que você coordena, tudo isso. Né? Tem muitas mulheres que às vezes, ao escutar, talvez ganhem força para sair desses relacionamentos abusivos. É bem difícil, né? Possível, até é possível. Igual as adolescentes que sofrem abuso e ficam caladas, fala. Conta. Sabe, não às esconde. Vezes não consegue ter coragem, não tem coragem. Porque muitas das vezes a gente acha que é culpa nossa. E não é culpa nossa. Claro que não, né? Não é culpa nossa. Vítima, né? Vítima. Aqui, minha querida, a gente sempre dá uma lembrança para quem gosta de cozinha. Toda vez que eu vejo vocês entregando uma xícara no podcast, eu falei, gente, vai chegar a minha vez. Um dia eu vou ter uma. Eu tenho tanta xícara em casa, porque eu amo mesmo. Ai, que linda. Mas dessa você não tem. Essa não tem. Eu não tenho, agora você tem. Agora eu vou tomar meu café e fazer minhas orações com ela. Isso. Pede a Deus para mandar uns patrocinadores para o nosso podcast também. Né, verdade. Brincadeiras à parte, mas com fundo de verdade. Jesus. Não, mas a gente sabe que precisa, né? A gente que está na frente de evangelizar, a gente precisa. Né? Para poder manter, né? Vocês aqui, direto e indiretamente, vocês evangelizam, porque cada história maravilhosa que vocês trazem. De transformação, né? Não tem como. E o mundo está precisando de boas luz, notícias. Boas notícias. Então, assim... está cheio já, né? Então, graças a Deus, eu agradeço demais. Que bolo gostoso. Vocês não têm noção, que delícia. Gente, olha... Essa brominha é famosa. Se vocês quiserem, eu deixo a receita para vocês. Muito boa. Deixa lá no Instagram para o povo pegar. Então, vamos lá? É hora do nosso brinde, porque Diva... Curte, compartilha, né? Essa história tem que chegar em muita gente. Porque Diva... Pode. Eu quero encerrar com uma fala que eu falo para todo lugar que eu vou, quando eu faço uma oração. Que o mal só entra se você deixar. Bora fechar essa porta, né? Não deixa ele entrar, não. E se você deixa ele entrar, ele abre brechas que você sair é difícil. Então, só deixa Jesus entrar, o mal não. E a gente consegue. Né? Isso aí. Bye, bye, pessoal. Até terça que vem.